amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Estamos de volta com o estudo do capítulo 4 desse livro de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, Vida, Desafios e Soluções, onde nós estaremos estudando hoje o tema frustrações e dependência. Vimos do encontro passado a questão dos nossos hábitos mentais, onde falamos bastante, inclusive, sobre o nosso pensar, né? Sobre o nosso pensamento, sobre a estrutura da nossa mente na percepção de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. E hoje, como anunciado, inclusive, estaremos, portanto, analisando o segundo item desse capítulo 4, frustrações e dependências. E é interessante a gente entender o que significa frustração, né? Então, é um sentimento muito intenso, muito forte, quando você tem uma certa expectativa para alcançar algo, para fazer algo e assim por diante. Então, muitas vezes, essa frustração pode ser uma frustração acadêmica, uma frustração profissional, pode ser uma frustração afetiva, frustração sexual, familiar, e por aí vai. Significando dizer que há vários tipos de frustrações, né? E que, às vezes, nós podemos ou poderemos ser acometidos de vários tipos de frustrações ao mesmo tempo. E Joana de Ângeles vai começar as suas reflexões afirmando que o indivíduo ele está sempre no momento presente, que é o seu instante decisório, significando que é aqui e agora. Todos nós sabemos que temos um passado, temos um presente e teremos um futuro, tanto a nível dessa existência, desta vida aqui e agora, como no sentido mais amplo, dentro de uma perspectiva da imortalidade, da reencarnação, nós tivemos vidas passadas, então temos um passado espiritual conosco de outras vidas físicas, de outras personalidades. E a nossa personalidade atual aqui nesse momento presente, assim como teremos futuras encarnações, novas personalidades. Já que, quando a gente fala aqui de personalidade, personalidade é o que eu estou hoje. Assim como numa encarnação anterior, ao invés de Joel, fui João, fui José e assim por diante. E a individualidade é o ser imortal que exerce esses vários papéis, ou que tem essas várias personalidades. Então a gente poderia pensar assim que nós somos muitos, né? Porque já vivemos muitas vezes, tivemos várias personalidades, então somos hoje o somatório de tudo isso. Assim como amanhã seremos o resultado desse somatório do ontem mais o somatório do agora. E outra porque quando a gente fala de passado, presente e futuro, a gente questiona o que significa isso. Porque aqui agora nós estamos no momento presente, mas daqui a segundos o que era presente passa a ser passado. O que era futuro passa a ser presente e assim por diante. Então, o que ela propõe aqui é que existe o aqui e agora, né? E é interessante porque a filosofia budista também ensina isso, né? De que o importante é o aqui e agora, vivermos o aqui e agora. Agora, quando eu lembro essa questão que o budismo traz para a gente, que Joana aqui também propõe, a gente não fazer confusão com aquela proposta hedonista da antiga filosofia, né? Quando se propõe você viver o máximo possível aqui e agora, não tem amanhã, então você tem que viver o prazer de todas as formas possíveis, sem medir consequências. A proposta aqui não é esta, mas é no sentido de que o passado ele não pode servir de parâmetro, senão para o nosso aprendizado de hoje,
no sentido de a gente não repetir os mesmos erros do passado, né? Tendo em vista o nosso futuro. Em outras palavras, no passado, não existe o que você recuperar quando faz alguma coisa. Está feito, né? É aquele adágio popular, não adianta você chorar o leite derramado. Derramou, derramou. Ok. O que é que eu vou fazer daqui para adiante? O que vai acontecer daqui para a frente, né? Portanto, ela afirma que nada, né, existe que possa ser recuperado na área moral que foi comprometida. No entanto, desde que haja um interesse real do sujeito, ele poderá corrigir, né, a sua percepção, a sua interpretação do que aconteceu e buscar, através de novos comportamentos, novas ações, uma correção daquela área comprometida, tá certo? Então, isso é importante porque, normalmente, há muita gente que fica presa lá no passado, nos sofrimentos que não acaba nunca, e é como se a pessoa ficasse num círculo de, de dor, de lamentação, que acaba desembocando numa espécie de vitimização, onde você, inclusive, se martiriza, você se machuca, mas não resolve nada e acaba não saindo do lugar. Assim, é, ela vai afirmar ainda que é muito negativo, não é legal você ficar naquele saudosismo, né, do que já ocorreu, né, e tal. É, porque sentir-se de uma certa forma frustrado pelo que gostaria que houvesse acontecido, mas não aconteceu, ou arrependido em profundidade pelo insucesso de que porventura foi objeto, né? Então, tudo isso é um resultado da frustração por algo que foi planejado e não saiu como se desejava, eh, seja em que dimensão for, como citamos no início, poder ser familiar, afetiva, financeira, profissional, enfim, né? E a gente ficar, porque se eu tivesse feito, seria assim ou assado. Então, eu gosto de pensar assim, eu chamo isso de você lidar com a realidade. A realidade qual é? É esta. Ok. Era para ter feito assim, não fiz. Ok. Isso tem consequências? Tem. Como eu vou lidar com isso daqui para frente? É por isso que quando nós, entre aspas, no estágio de consciência em que a gente se encontra, a gente erra, né? A gente faz um papel de culpa. Só que, vamos dizer assim, é uma culpa ruim no sentido de você fazer o complexo e ficar ali remoendo, sofrendo, eh, se castigando, se punindo pelo erro cometido. É a própria Joana que diz isso num outro texto, não aqui nesse livro, né, que você também tem a culpa boa, que é aquela que faz você perceber o erro, ok? E você vai atrás da devida correção. E quando ela faz referência a essa coisa de você ficar muito preso lá no passado, lamentando, ou então lembrando como era, ou como poderia ter sido, e assim por diante, esses sentimentos não modificam, né, as consequências desencadeadas no pretérito, no passado. Mas você pode se utilizar desses sentimentos para refazer a forma de pensar, a forma de sentir e a forma de agir. Essa é a grande proposta. Inclusive, é a grande proposta do nosso processo evolutivo através das reencarnações sucessivas, onde você vai, como vimos lá no estudo da introdução, aprendendo e apreendendo na experiência aquilo que precisa para um dia se tornar um ser de sabedoria, um ser como se idealiza, né, até se alcançar aquela posição máxima que é a de espírito puro, a de um anjo, a de um arcanjo e assim por diante. É tão interessante porque Kardec, inclusive, fala disso quando coloca que quando a gente erra, e a gente
toma consciência desse erro, surge o arrependimento. E ele aí estabelece essa sequência: arrependimento, sofrimento, que ele chama de expiação. Porque quando você se arrepende e toma consciência de que pisou na bola, de que errou, você sofre com isso. Então, isso é uma expiação, né? Mas veja, ele não para aí na expiação, no sofrimento, no resgate, como se queira chamar. Ele coloca um outro componente que é justamente a reparação. Então, você é convidado a reparar, ou seja, a corrigir o que, porventura, você hoje detecta que foi feito errado. Já citei em outras oportunidades, recapitulando aqui, eu gosto muito de dois exemplos que o Evangelho traz, que é Maria de Magdala e Paulo de Tarso. Maria de Magdala, grande prostituta, né? Viveu esse papel intensamente até conhecer Jesus. Quando bate esse arrependimento, vem a expiação, o sofrimento, né? Mas ela vai para a reparação. Então, vai consertar as suas ações, ok? Passando por privações, por várias situações, inclusive adquirindo mais tarde a própria lepra e vai morrer leprosa nos braços de Maria de Nazaré. Mas por que esse exemplo? Ela não fica ali quando faz a conversão, né, para seguir Jesus, ela não fica ali lamentando, porque eu fiz. Não. Ok, que me cabe fazer daqui para frente. A mesma coisa Saulo, quando cai do cavalo ali na entrada de Damasco, e ele cai em si, né? Ele não fica depois naquele processo de culpa, de porque eu mandei matar Estevão, eu prendi, matei fulano, cicrano, betano. Não, ok. Tanto assim que a pergunta que ele faz a Jesus ali mesmo no deserto é muito significativa, porque ele vai questionar Jesus diante daquela possibilidade de se tornar um novo homem. O que queres que eu faça? É isso que importa, né? E se a gente pudesse responder essa pergunta feita a Jesus, e Jesus pudesse chegar para nós, né? Ele jamais ia querer que nós ficássemos nesse complexo de culpa, nessa lamentação, nessa revisitação ao passado para sofrer. Ok? Daí a pergunta de Paulo, eu acho que é de todos nós: o que queres que eu faça? Ok? Porque também, como já disse de outras vezes, nós aprendemos assim, errando e aprendendo. Os espíritos ensinam isso. Por isso, Joana vai bater muito nessa tecla de que esses sentimentos de frustração, de decepção com relação aos insucessos da vida não modificam as consequências que foram desencadeadas no passado. Entretanto, podem reformular as bases da ação que vai se repetir no presente ou no futuro, e assim modificando as consequências, os resultados no futuro. Daí a importância também de a gente entender o significado do perdão dentro desse processo. Perdão para o outro, que porventura tenha nos ofendido, nos ferido, e também o auto-perdão pelo erro ou pelos erros cometidos. Tanto o perdão ao outro como o perdão a si mesmo, para poder se seguir em frente e recompor-se, né, emocionalmente, recomeçando assim a tarefa, ó, a partir daquele ponto onde ela foi desencaminhada ou se desencaminhou, ok? Por isso, Joana vai dizer que o homem psicológico saudável, ok, ele não vive dessas recordações, nem se atormenta, né, com o que ele aspira a ser. E aí um outro ponto importante, né, porque ela fala assim, e também não fica numa situação de tormenta, de aflição, em função das aspirações que traz consigo. Não, né? Ok, a gente sabe hoje quem nós somos ou como estamos, temos uma ideia do que fomos ou como estávamos,
E temos também um projeto que nos indica o nosso propósito, o nosso vir a ser, né? O que a gente imagina para o nosso futuro. Então, é tipo assim, o futuro não vai nos angustiar, tá? Ou nos deixar até mesmo ansiosos, porque tem a ver com ansiedade, o futuro. Assim como o passado não vai nos deprimir, ok? Já que quando a gente fala de depressão, a gente está falando de coisas passadas, porque ninguém deprime pelo futuro, tá? Então, o ser humano, ele é portador de um presente, vamos dizer assim, enriquecedor, né? Os seus movimentos atuais, que é o grande presente que Deus nos oferece em cada reencarnação, e dentro de uma mesma reencarnação, esses momentos se renovam, tá? Visando movimentos atuais que estão sempre voltados para as ações que vão promovê-lo, né, confiando naturalmente num futuro. E isso sinaliza para nós a necessidade da existência em nós da chamada esperança, já que a esperança é uma irmã muito próxima, chegada ali da fé, né? E fica difícil essa postura se a gente não tem uma fé ou uma esperança no futuro melhor. Por isso, para o doente, a esperança de encontrar a cura. Para o que é inferior, a esperança de um dia tornar-se superior e assim por diante, né? Aliás, é isso, eu vejo assim que nos dá força, coragem para a gente prosseguir eh, diante dos desafios da vida atual, né? Porque a gente sabe que nós estamos num caminho que vai nos conduzir a um resultado melhor do que nós temos hoje. Por isso, a gente vai, com base nessa fé, nessa esperança, nessa proposta de pensar assim, construindo aquilo que nós chamamos de resignação, quando diante de situações que momentaneamente, em termos físicos, não possamos alterar, não possamos mudar. Então, o indivíduo age sem inquietação, né? Despido de toda e qualquer ansiedade e vivendo integralmente o momento do hoje, do aqui e do agora. Isso são as personalidades psicologicamente amadurecidas. Mas também existem aquelas personalidades psicologicamente imaturas, né? Consequentemente, também instáveis e que se sentem, né? Ou sentem-se normalmente frustradas facilmente em razão de não conseguir perseverar naquilo que foi planejado, no idealismo perseverante, né? E aí toma, às vezes, determinadas ocorrências como derrotas definitivas e não como experiências que não deram certo, que não puderam ser realizadas. E aí ambicionam normalmente isso de uma forma muito amplificada e acaba não aspirando ou nada conseguindo e, consequentemente, deixando-se arrastar por estados melancólicos que cultivam, né? Estados de tristeza profunda, sem o competente esforço para poder sair dessa situação que se torna, consequentemente, doentia, né? Porque todos nós somos dotados, vimos isso no encontro passado, né? Da capacidade de pensar, da capacidade de imaginar, de termos pensamentos, de termos sentimentos, né? De podermos, assim, estar nos utilizando, inclusive, do recurso da vontade para chegar aonde a gente pretende, pretende chegar. É também interessante a gente observar que são inúmeros os fatores que podem contribuir para a gente ter as frustrações pessoais, né? E aí, como eu disse, aqui você tem as frustrações no trabalho, na família,
na academia, na sua formação educacional, na área financeira, na área sexual, enfim, né? E quantas pessoas frustradas nessas áreas, principalmente. E aí ela vai citar que entre esses fatores que contribuem para a existência das frustrações, né, você tem a libido não realizada, que hoje é uma situação muito grave para algumas pessoas, né? E a gente entende, com a explicação que a doutrina espírita traz para a gente, que dentro daquele conceito de que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo para fazer o melhor, que há uma razão de ser para essas inibições. E eu diria não somente na área sexual, até na área do afeto, mesmo pessoas que têm dificuldade em se relacionar com outras, de criar uma ligação afetiva com outras pessoas, né? Seja na família ou fora da família. E esses conflitos na área da libido, eles são geradores de medos muito, muito grandes, intensos, né, para as pessoas que vivenciam esse tipo de situação. Daí porque nós vamos ter como geradora de medos injustificáveis, né, ou às vezes situações melancólicas carregada de sombras, de um pesar por você não poder resgatar aquilo que já tenha tido, experimentado. Outro fator que ela cita é o convívio familiar insatisfatório, né, que pode gerar muitas e muitas frustrações, no qual a gente vai estar sempre ligado à imagem dos pais mal-humorados, reclamadores, controladores, né, e que produzem verdadeiras ansiedades e, às vezes, o desejo de fuga da realidade inquietante. Um outro ponto citado por ela como fator para o desencadeamento das frustrações, são as dificuldades no campo da sua autorrealização. Autorrealização intelectual, autorrealização profissional, né? Agora, é importante a gente considerar que às vezes isso ocorre por falta de iniciativa, de determinação da pessoa para chegar aonde precisa chegar. Então, e por que falta de iniciativa? Porque às vezes você tenta algo, não é bem sucedido e você já desiste. E aí a gente lembra a história de Thomas Edison com a lâmpada elétrica, né? Quantas centenas de vezes não tentou até conseguir fazer ela acender. E do jeito que hoje nós vivemos, no mundo atual, onde queremos as coisas para ontem, é como se a gente não tolerasse muito aquilo que a gente chama de fracasso, que eu vejo assim, é uma experiência que não deu certo. Você vai fazer uma outra e consegue fazer dar certo. É, então, é preciso haver essa iniciativa e a renovação da iniciativa quando haja insucesso, né? Que poderia, consequentemente, diante das novas tentativas, serem transformados em êxitos, né? Se houvesse tido aquela perseverança necessária. Jona também vai citar como um fator contribuinte para a existência da frustração a inveja pelo triunfo dos outros. Muitas vezes, é, o outro logrou aquele sucesso com grande esforço e que às vezes nós não, não conseguimos fazer, né, esse esforço. Conheço pessoas que vivenciam esse tipo de experiência e às vezes a gente coloca assim, ok, você quando se compara a fulano, por que fulano conseguiu o que tem hoje ou faz o que faz hoje? Quando vocês estavam juntos, você fez a mesma coisa que ele fez? Não, né? Por que é que uma pessoa se forma numa determinada área e tem ali muito tempo de estudo, de dedicação, de aprendizado para poder se tornar o profissional que se tornou?
hoje. E aí eu me lembro do Scott Peck, gosto muito de dedicar esse livro à trilha menos percorrida, para quem tiver interesse. Ele é um psiquiatra e no tempo da sua residência, ele chega para o chefe do seu setor, que também era psiquiatra e era seu amigo, e diz: Fulano, eu tenho um problema. E aí narra para ele. O problema dele e a reclamação dele é que, vamos dizer assim, às 18 horas ele via todos os colegas saírem, iam para o barzinho, beber, extravasar, conversar, e ele continuava ali na universidade, no laboratório, estudando, pesquisando, fazendo atendimentos e assim por diante. E depois que ele faz a reclamação, o chefe e amigo diz para ele: Scott, você realmente tem um problema. E ele se chateia, né? Eu sei que eu tenho um problema e eu estou aqui para que você me ajude a resolver. E o chefe diz: olha, mais ou menos isso. O problema é seu. Quem tem que resolver é você. E ele acaba saindo ali do escritório do amigo e chefe seu, chateado, aborrecido, né? Voltou para sua sala e ali naquele mau humor, aquela coisa. E aí ele começou a pensar o que é que ele queria dizer com aquilo, que ele tinha um problema, que o problema era dele, ele que tinha que resolver. Mas aí ele vai meditando sobre tudo aquilo e ele chega a uma conclusão fantástica, que é a seguinte: ninguém impedia ele de sair no mesmo horário que os colegas. Ele aí se questiona: ok, então por que eu fico aqui? E ele vai encontrar a resposta de que ele ficava porque ele não queria ser mais tarde simplesmente mais um psiquiatra, mas queria ser um psiquiatra de destaque, de renome, né? E tal. Então, o que é que ele fazia? Enquanto os colegas iam para o barzinho, ele continuava estudando, pesquisando, atendendo. Por isso, saía, ao invés das 18, saía lá às 19, 20 horas. Então, ele tinha mais tempo do que os colegas fazendo aquilo. E tornou-se realmente um psiquiatra muito bom, atuando como psiquiatra, e mais tarde como um escritor famoso no mundo inteiro. Então, veja, às vezes a gente não se dedica tanto quanto deveria se dedicar para a gente alcançar o que a gente almeja. E às vezes a gente quer a coisa com uma certa facilidade, com uma certa rapidez, esquecendo-nos daquela metáfora, né? Porque se você quer apreciar a vista lá em cima do monte, você não pode desprezar a subida para chegar lá em cima. Então, consequentemente, toda essa bagagem de frustrações acaba levando o indivíduo, quando ele tem essa inquietude e é imaturo psicologicamente se falando, né? Leva ele a uma espécie de dependência emocional, como ela propõe, Joana, né? E vai criar tabus, vai buscar amuletos para a sorte, tentando, de uma certa forma, fazer com que o sobrenatural o ajude. E, de uma certa forma, em função dessa imaturidade psicológica, procurando soluções mágicas para o que poderá tornar-se um verdadeiro desafio ao alcance da vitória na luta que, porventura, esteja sendo encetada. Consequentemente, essa dependência, né, emocional vai se transferir das crenças supersticiosas para as pessoas, que as devem carregar psicológica, física, economicamente, né, solucionando todos os seus problemas, resolvendo todas as suas dificuldades, né, e que sempre se renovam, né, por falta de decisão e reflexão, para agir corretamente. Então, porque não encontram aqueles que estejam dispostos a suportar essa carga que é pesada, né? Mas aumentam as suas frustrações que adquirem, consequentemente, com o passar do tempo, com essa intensidade, um estado mórbido, doentio, e podendo até mesmo levar a pessoa a transtornos outros, né, de caráter psicóticos, maníaco, depressivo. Por isso, é importante que, quando a pessoa considerar
que ela está aqui na Terra, no momento e no lugar e com as pessoas certas, aquelas que lhes são importantes e necessárias para o seu crescimento, ela vai despertar dessa dependência infantil e da própria frustração debilitadora, né, limitadora, recuperando a saúde do comportamento através de um processo de renovação mental, emocional, ampliando as suas motivações que se tornam então atraentes para fazer com que a sua existência se torne mais suportável e perfeitamente feliz, né? Então, o indivíduo, afirma Joana, ele deve aspirar ao máximo que, mesmo não conseguindo esse máximo, significa-lhe visão otimista com relação ao futuro. Agora, vejamos bem. Quando ela propõe aspirar ao máximo, eu vejo assim: você tem que dimensionar as suas metas, o seu propósito, de acordo com a sua capacidade de alcançá-lo. Porque não adianta você querer chegar aonde você não pode, né? E eu me lembro, isso é da literatura, a situação de um psiquiatra que atendia um paciente, há muitos anos atrás, um indivíduo que era uma das maiores fortunas do Brasil. E ele com uma depressão profunda, profundas frustrações, e depois de meses ali da terapia, com medicações e tudo mais, o psiquiatra teve um insight assim e perguntou para ele: qual é o seu modelo de empresário? E ele aí responde, e o psiquiatra mata a charada, né? Os modelos dele eram Bill Gates e Steve Jobs. Ou seja, apesar dele ser uma das maiores fortunas do país, um empresário muito sucedido em vários ramos de negócio, né? Mas ele se sentia frustrado porque não conseguia o que o Steve Jobs e o Bill Gates conseguiram. E aí o psiquiatra, meu amigo, esses dois nasceram. Não tem como você ser como eles. Eles podem servir de inspiração, de motivação. Eu brinco com isso, eu digo assim: você tem que saber o tamanho que você tem. Então, qual é o meu tamanho, a minha estatura, para eu alcançar o que eu pretendo? Tem como chegar lá? Aí a gente tem que ter os pés no chão, né? Para você poder, então, arriscar com segurança. Daí, esse aspirar ao máximo, eu vejo aqui nesse sentido, né? Porque mesmo que você não consiga, você sabe que está num caminho que é possível ser feito. Eu brinco às vezes também com isso e digo assim, por exemplo, se eu disser, eu vou correr 10 quilômetros, eu estou colocando uma meta inalcançável para mim, por vários fatores, né? Vários fatores. Eh, Na área da saúde do corpo, não tem como, ok? Então, se eu coloco essa meta e tento e não consigo, quer dizer, por eu não ter conseguido, então eu vou me frustrar, me decepcionar comigo mesmo, ou vou ter que ficar tentando até me machucar. Não é por aí. Agora, se eu coloco uma meta aqui, ok, eu vou caminhar 10 quilômetros. Devagarinho ali, mas isso aí já é possível ser feito. E você treina para isso. Hoje você caminha 1 quilômetro, depois caminha dois, depois caminha três, e vai até alcançar a sua meta. Ok? Então, isso é importante para nós, e eu trago isso aqui, para quando a gente estabelecer nossos propósitos, nossos objetivos, né, a gente ter cuidado com esse aspecto, para não haver frustração e desistência de tentar alcançar a meta, né? Seria o mesmo caso, que é outro exemplo que eu gosto de dar, é tipo assim: olha, ok, qual é a minha capacidade econômica? Que tipo de carro eu posso ter, se for o caso? Marca X. Tá. Não, mas eu quero uma Ferrari. Não. Eu tenho condições de ter uma Ferrari? Aí você vai analisar a sua capacidade econômica para isso. Não, a Ferrari não dá. Uma Mercedes, você tem capacidade econômica para ter uma Mercedes? De repente, você pode juntar dinheiro a vida toda para comprar uma Mercedes, se for o caso. Mas a questão é você ter manutenção.
Isso aí também. E isso serve para qualquer outra situação. Uma moto, uma bicicleta, o que for. Uma casa, um apartamento, enfim. Então, com essa visão otimista com relação ao futuro que nos aguarda, a gente se permite, né, então, o que seja possível conseguir conforme o tamanho que eu tenho. E sem produzir nenhum mecanismo, vamos dizer assim, frustrante ou dependência daqueles que conseguiram. Como o pensamento, ela vai afirmar assim, é a fonte geradora de todas as nossas aspirações. Anelar, buscar o melhor e trabalhar, se esforçar por adquiri-lo, representa uma postura de elevação e engrandecimento moral da pessoa. Não se perturbar, portanto, né, quando isso não ocorra, digamos assim, na velocidade, na tonalidade que você gostaria. É uma demonstração, né, de maturidade psicológica, de maturidade emocional e de equilíbrio que todos nós devemos manter. Então, essa é a proposta de reflexão da Joana com esse item, para que a gente possa ir pensando, né, como nós estamos, como vimos no encontro passado, com os nossos hábitos mentais, as nossas frustrações de hoje e nossas dependências, ok? Para a gente ajustar o que precisa ser ajustado. E no próximo encontro, vamos ver as sensações e emoções e a nossa vida interior. Boa noite e muita paz para todos e todas.